Seja bem-vindo, telespectador, a este programa de salvação. E hoje te convido para que abra o seu coração e receba esta palavra que Deus está a trazer para a sua casa ou aonde tu estiveres. E o tema de hoje é este aqui, é sobre a fé em Jesus Cristo. Como é que nós podemos ter uma fé acima das circunstâncias? Como é que podemos ter uma fé que está acima dos vendavais da vida? Como é que nós podemos ter uma fé acima dos problemas que podem se levantar no dia a dia? É esta coisa que eu quero falar convosco. É este tema que eu quero falar convosco. Então agora vamos ao livro da Bíblia Sagrada para vermos o que diz Deus acerca da fé. Vamos ao livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, onde ele disse assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Repito, a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. O que Deus está nos dizer na palavra dele? Ele está nos mostrar que este ingrediente chamado fé é muito importante na nossa vida, irmãos. E sem ela não temos como agradar ao nosso Senhor Jesus Cristo. E temos que ter esta fé para agradarmos a quem? Agradarmos ao nosso Senhor. E em todo o caso, mesmo quando tivermos adversidade, mesmo quando tiver problemas, é possível que problemas venham, é possível que as adversidades da vida venham. Mas como é que podemos viver acima dessas adversidades, acima desses problemas? É por intermédio da fé. Então, a fé é pelo ouvir e ouvir o que? A palavra de Deus. Não vai chorar, irmão, quando tiver problemas. Não vai contar ao seu vizinho os seus problemas, irmão. Não vai contar aos seus irmãos os seus problemas, ao seu irmão. O que você deve fazer? É ir na palavra, assim como o remédio do problema da fé qual é? É ouvir e ouvir a palavra de Deus. O seu remédio não é contar os seus vizinhos o que você está a passar. O seu remédio não é contar os seus inimigos que você está a passar. O seu remédio não é chorar, amado. Não. O seu remédio é a palavra de Deus. Assim como qualquer pessoa que está doente e vai no hospital, talvez tenha malária, os médicos vão diagnosticar que esta pessoa tem malária. O que eles vão fazer? Vão dar comprimidos que vão de acordo com aquela doença que a pessoa está a sentir. E automaticamente, ao tomar estes comprimidos, a doença por si vai sair, vai desaparecer. E ela ficará santificada ou ficará bem. Então, é a mesma coisa que nós comparamos aos medicamentos com a palavra de Deus. A palavra de Deus é um medicamento para problemas de fé. Quando alguém diz, eu nunca tive fé, talvez estou doente, talvez meus filhos nunca aceitaram a Jesus, talvez tenho problema de pobreza na minha casa, talvez estou a enfrentar problemas no meu casamento. Você deve ter o quê? A fé. E como é que esta fé aparece? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É assim como nós alcançamos a fé. É por isso que todo homem na Bíblia que tivesse um problema, que tivesse uma adversidade, antes de ir para Deus, ele tinha que ouvir primeiro o que Deus estava a dizer na palavra de Deus. E logo que ouvisse o que Deus estava a dizer, a fé vinha para a pessoa. E logo alcançava aquilo que ele queria em Deus. Estamos a ver, por exemplo, a história da Ana da Bíblia Sagrada. Onde estamos a ver lá, ela estava a chorar porque queria um filho. Ela não estava a conseguir conceber. E ela tinha uma adversária que era a Penina. Ela chorava todos os dias porque ela zombava-se da sua rival. E um dia ela disse assim, já tem que sentar, ouvir o que Deus está a dizer. Ela foi ao templo e lá orou. E dizem que a Bíblia diz que ela orou até que no espírito dela começou até a lacrimejar pelos olhos. E quando Eli perguntou o que se passava com ela, ela disse, eu não estou bêbado, homem de Deus. O problema é que estou a derramar o meu espírito diante de Deus. E foi naquele mesmo dia que fez o que? Deus agiu na vida dela. Porque ela tanto ouviu de Deus, leu as promessas de Deus, ficou com as promessas de Deus e a fé cresceu mais nela. E quando foi num único dia só, instantaneamente o milagre aconteceu. Por quê? Porque ela ouviu tantas vezes a palavra de Deus. Assim também como vemos na Bíblia Sagrada, a mulher que tinha fluxo de sangue. O que aconteceu com ela?
ela ouviu falar de Jesus, ouviu falar de Jesus, ouviu falar de Jesus, ouviu falar de Jesus. E quando ouviu falar de Jesus, ela decidiu no seu coração. O que é decidir no seu coração? É quando a fé já se enraiza, quando a fé já cresce, quando a fé já ganha raízes, quando você se torna gigante. E você vai atrás do seu milagre. E ela foi atrás de Jesus. Automaticamente, antes de Jesus tocar nela, ela tocou na orla das vestes de Jesus. E automaticamente ela recebeu o milagre dela. Mas tudo isso veio por quê? Por ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Então é isso que você também deve fazer. Deve ouvir sempre a palavra de Deus para a fé crescer no seu coração. E é onde os milagres que você esperava vão acontecer na sua vida. Agora, aqui vou dar alguns passos que nós usamos, telespectador, para fazer o quê? Para erradicar ou para alavancar a nossa fé. O primeiro passo que eu vou dar, que você deve usar, que tem aqui na palavra de Deus, para a sua fé crescer, o primeiro passo é ouvir a palavra de Deus. Só sintetizar o que eu estava a ensinar. Ouvir sempre a palavra de Deus. Este é o primeiro passo para a sua fé crescer, para a sua fé estar em cima das circunstâncias, para a sua fé estar em cima dos problemas. Primeiro deve fazer o quê? Ouvir. Quais são os instrumentos para você ouvir? O primeiro instrumento é a palavra em si, é a Bíblia Sagrada. Você compra a sua Bíblia, lê a sua Bíblia, medita na sua Bíblia. Esse é o primeiro instrumento. O segundo instrumento, Deus deu alguns para apóstolos, para profetas, assim como dizia Efésios 4:11. Estou aqui, eu como pastor, estou a fazer a mesma coisa. Estou a te ensinar a palavra de Deus. Então, você, por exemplo, vai para a igreja, escuta a palavra de Deus. Quando o pastor prega, quando eu estou a pregar, você faz o quê? Ouve aquela palavra. Esse é um dos instrumentos que você pode usar para ouvir a palavra dele. E temos também canais, por exemplo, televisivos. Temos o YouTube, temos o Facebook, que nós estamos a transmitir. Você faz o quê? Baixa as pregações que eu estou a dar, as mensagens que eu estou a dar. Então, essa é uma das formas que você pode ouvir a palavra de Deus sempre. Não um momento só, não 2 momentos só, não 3 momentos só. Sempre ouvir a palavra de Deus. Está a lavar, está a brincar, está com os filhos, está com os seus pais. Você escuta a palavra de Deus. Coloca a ligação, você escuta a palavra de Deus. Em vez de se preocupar com aquilo que o mundo dá, em vez de se ocupar com o que o mundo dá, você se ocupa em escutar a palavra de Deus. Este é o primeiro passo. Segundo passo que você pode usar para ouvir a palavra de Deus, aliás, para a sua fé estar em cima, exercitá-la. Este é o segundo passo. É possível você ter a palavra de Deus, mas se você não for exercitar, não tem como acontecer alguma coisa na sua vida. Deve fazer o quê? Deve exercitar. O que é exercício da fé? Abraão, por exemplo, é um exemplo prático que nós estamos a ver aqui. É Romanos 4, versículo 20. Hei de ler para cima. Diz assim: e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Estão a ver o que Abraão estava a fazer aqui? Ele estava a exercitar. Não caiu na fé. Ele sempre estava em cima das circunstâncias. Ele estava sempre em cima. Abraão era um homem que havia sido prometido um filho por Deus. Ele não estava a conseguir ter filho. Mas ele não desfaleceu na fé. Ele exercitou a sua fé. Ele disse: Deus, assim como ele prometeu, ele vai cumprir esta palavra na minha vida. E assim foi para com Abraão. Agora, muita gente na vida, o que faz? Vê esse problema, vê aquele problema, é abatido e o diabo lhe pega e lhe destrói, sem que tenha alcançado a sua promessa de Deus. Você também não deve desfalecer na fé. Assim como a mulher que tinha fluxo de sangue, assim como Abraão, todos esses homens da Bíblia que alcançaram os seus milagres, você também deve fazer a mesma coisa, irmão, para alcançar o que é o seu milagre. O terceiro passo, que é o último passo, é encorajar-te sempre na confissão. O que é encorajamento? Encorajar-te sempre. É o que Davi fazia sempre na Bíblia. Lembra-se, Davi era um pastor de ovelhas. E quando era pastor de ovelhas, quando houvesse momentos em que ele tivesse dificuldades ou enfrentasse problemas, ele fazia o quê? Ele se encorajava no Senhor. É por isso que em Salmos, por exemplo, 23, ele sempre dizia: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele sabia que naquele momento ele não tinha nada para comer. Sabia que naquele momento não tinha nenhuma posição. Não tinha nenhuma casa. Não tinha nada para vestir. Mas ele dizia: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele estava a confessar, estava a se encorajar a si mesmo no Senhor. E isso que você também deve fazer. Encoraja-te sempre
no Senhor. E ao se encorajar, a sua fé estará num nível maior. E as circunstâncias estarão debaixo dos seus pés. É isso que você deve fazer. Encoraje-te sempre no Senhor. Leia a sua Bíblia, leia os seus salmos e confesse em alta voz. Eu sou abençoado, eu sou cabeça, não sou cauda. Eu estou à frente, não estou atrás. O maior vive em mim. E há de ver que a sua fé sempre estará em cima. E venha o que vier, você sempre estará preparado para enfrentar qualquer tipo de circunstâncias. Esse é o último passo que você faz. Repito, eu disse a primeira fase, o que você faz? Você ouve a palavra de Deus sempre. Segunda parte, o que eu disse? Eu disse que você deve executar a sua fé, o que fez Abraão. E a terceira parte, que é a última parte, eu disse, você deve sempre se encorajar no Senhor. Sempre ficar alegre no Senhor. O que vai te garantir que estará vitorioso ou será vitorioso? Quando chorar sempre, deve se encorajar no Senhor. Esses são os passos que o irmão deve usar para a sua fé se alavancar mais. E muito obrigado. Agora quero orar consigo. Coloque a sua mão no seu coração. Eu sei que talvez a sua fé estava embaixo. Eu sei que talvez você passou muito. Você pode dizer, pastor, já passei muita coisa nesta vida. O meu casamento nunca deu certo. Os meus filhos são rebeldes. Eu estou a tentar conceber, não estou a conseguir. Eu sou pobre, todo mundo na minha família está a sofrer. Mas eu estou aqui para te dar uma palavra. Assim como a palavra Deus me deu. Deus está na sua situação. E Deus vai mudar a sua situação. E agora, coloque a sua mão no seu coração. Quero orar consigo para Deus tocar a você. Para Deus transformar a você. Para Deus fazer um milagre para a sua vida. Feche os seus olhos. Muito obrigado pela sua palavra. E agora, meu Senhor, toca por completo. Senhor Jesus, eu removo todo tipo de enfermidade sobre o corpo desta pessoa, sobre o corpo deste irmão, todo tipo de maldade que foi lhe colocado. Em nome de Jesus, eu repreendo agora. Silencio todo tipo de vendaval. Haja calmaria no seu casamento. Haja calmaria nas suas finanças. Haja calmaria em tudo que você for a tocar. Haja calmaria na sua família. Em nome de Jesus Cristo. Seja abençoado em tudo que você for a tocar. Amém. Amém. Muito obrigado por ter me acompanhado e por ter abençoado assim a Deus. E voltemos nos ver de outra vez no próximo programa. Deus abençoe você. Shalom.